Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu amigo e irmão em Cristo, pastor Sandro, da cidade de Piúma, estado do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, versículo por número 6, que diz assim: E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Eu quero destacar aos irmãos o tema dessa poderosa mensagem, que é: a falta não é de azeite, a falta é de vaso. Veja bem, o texto sagrado nos relata a respeito de uma mulher, mãe de 2 filhos. Ela perde seu marido, só que seu marido, antes de morrer, deixa uma dívida. Como ele era o chefe da família, ele trabalhava, ele deixa aquela dívida para a mulher, porque automaticamente passa para ela na morte dele. A Bíblia Sagrada diz que os cobradores começam a bater na porta da casa daquela mulher, querendo receber o dinheiro da dívida que aquela família tinha feito. Aquela mulher não tem o dinheiro para pagar. A Bíblia Sagrada vai dizer que os credores, que são os cobradores, querem levar os 2 filhos dela, os 2 únicos filhos que ela tem, para trabalhar como escravo para pagar a dívida que aquela família tinha. Aquela mulher não aceita. Ela vai até o profeta Eliseu e vai dizer a Eliseu: Eliseu, meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e tu sabe disso. E ele faleceu, só que ficou uma dívida para me pagar. Eu não tenho dinheiro. Os cobradores quer levar os meus 2 filhos para trabalharem como escravo e quer que eu aceite essa tal situação. O profeta Eliseu, ele vai relatar àquela mulher: o que eu vou fazer por você? E ele vai dizer para ela: me fala o que você tem em casa. Então, ela diz: tua serva não tem nada. Mas logo após ela pronuncia a seguinte palavra: tem uma botija de azeite na minha casa guardada. O profeta vai dizer para ela: você vai fazer o seguinte, você vai na tua vizinhança, vai pedir muitos vasos emprestado, e esses vasos que você vai pedir emprestado, você vai levar para dentro da tua casa, vai fechar a porta sobre ti, sobre teus filhos, e vai deitar o azeite sobre esses vasos. E outra, peça muitos vasos, não peça poucos vasos, peça bastante, sem achar que é muito. A Bíblia Sagrada diz que então aquela mulher ela fecha a porta sobre ela e sobre os filhos dela, e ela agora começa a deitar o azeite sobre aqueles vasos que ela tinha pego emprestado na vizinhança. A Bíblia Sagrada diz que os filhos iam levando daquele azeite até ela. Os filhos iam levando aqueles vasos até ela. E ela enchia os vasos do azeite. Deus começou a operar maravilhas na medida que aquela mulher obedeceu à voz do profeta, fechou a tua porta e começou a fazer o que o profeta tinha mandado ela fazer. Irmão, porque se tem um segredo para acontecer milagre na nossa vida, é de portas fechadas. Mateus 6,6 vai dizer, Jesus vai dizer para mim, para você: entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, ora o teu pai em oculto, em secreto, ele te vê e ele vai te recompensar. Irmão, quer milagre? Entra para o teu quarto, fecha a porta. Muitas das vezes nós expressamos
reconheçamos as nossas dificuldades, nossas limitações, nossas adversidades, nossos problemas para tantas pessoas e esquecemos de falar com o Mestre. O Mestre está pronto a ouvir a nossa oração, Ele está pronto a ouvir a nossa voz, mas nós precisamos ter a atitude de entrar e fechar a porta para o milagre acontecer. Então Jesus está falando contigo por intermédio dessa mensagem, dessa saudação. Aqui nesse vídeo ele está dizendo para você: se você quer milagre, fecha a porta sobre ti, porque o milagre vai acontecer. Para de ficar na porta do vizinho, para de contar teu problema para todo mundo. O irmão do teu lado não vai resolver o teu problema, o vizinho do teu lado não vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema é Jesus. Então entra para o quarto, fecha a porta, porque esse é o segredo, e fala com teu pai, desabafa, chora, se humilha, se rende aos pés dele, fala todas as necessidades, tudo aquilo que você tem passado, porque Deus vai te recompensar. Mas enfim, o foco da mensagem não é essa, embora Deus esteja falando com alguém por intermédio dessa palavra. Veja bem, a Bíblia Sagrada vai dizer que em certo tempo aquela mulher disse para um de seus filhos: traz mais vaso. Aí a Bíblia Sagrada diz que um de seus filhos responde a ela que não tem mais vasos. A Bíblia Sagrada então vai relatar que o azeite parou de jorrar. A falta naquele momento foi de vasos. O azeite ele só parou de fluir porque não tinha mais vasos para aquela mulher encher. Aquela mulher encheu muitos vasos de azeite. E nós sabemos que o vaso, no mundo espiritual, trazendo a mensagem para nós, vaso representa a nossa vida. O vaso representa a totalidade do ser humano. Você lembra o que está escrito lá em Jeremias capítulo 18? Que Deus fala com o profeta: desce à casa do oleiro. E ele desce à casa do oleiro para ouvir as palavras de Deus. E quando ele desce à casa do oleiro, lá o oleiro está trabalhando com um vaso entre as rodas, onde se modela, onde se faz o vaso. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus fala com o profeta: como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Deus estava querendo dizer que o povo, a nação, representa aquele vaso. Deus estava querendo dizer que nós somos vaso na mão dele. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Então, dentro dessa passagem, o vaso representa a nossa vida. O azeite, nós sabemos que representa a presença do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, quando a gente observa dentro dessa passagem, o texto vai ser revelado a nós, mediante a gente vai cavando, Deus vai falando conosco, vai palestrando conosco que a falta não é de azeite. O Espírito Santo ele tem operado, ele tem consolado, ele tem suplicado, né, com gemidos inexprimíveis pelas pessoas. A falta não é de azeite, irmão, a falta é de vaso. Porque o azeite representa a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está aí na terra para consolar o homem. A falta não é de azeite, entenda, a falta é de vaso. A falta é de vaso que queira tirar a tampa para ser cheio do azeite. A falta é de vaso que queira se consagrar ao Senhor. A falta é de vaso que queira jejuar. A falta é de vaso que queira orar. A falta é de vaso que queira estudar a palavra, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. A falta é de vaso, irmão, que queira pagar preço no monte, na madrugada, buscando ao Senhor, que tenha compromisso com Deus. A falta é de vaso. Meu irmão, eu sei sim que há remanescentes na terra, mas Deus quer encher mais vasos além da gente. Eu costumo dizer, irmão, né, que Deus quer operar maravilhas na igreja. Deus quer fazer, quer mover as águas, e muitas das vezes tudo que a gente convida são crentes, né, em Cristo Jesus, e Deus quer que
a gente convide o traficante, a prostituta, a lésbica, o homossexual, o alcoólatra, o usuário, né, o ímpio, o ateu, é essas pessoas que Deus quer que nós convidamos, trazemos para a igreja. Veja bem, porque nós falamos conosco mesmo, queremos ver curas, milagre, transformação, coxo andar, cego enxergar, mas a gente não convida o coxo, a gente não convida o cego, a gente não convida o canceroso, a gente não convida o enfermo, o aidético, o diabético, as pessoas que são necessitadas. E a Bíblia diz que Deus, ele não veio para os sãos, que os sãos não necessitam de remédio. Deus veio para os doentes. Irmão, deixa eu te falar, a falta não é de azeite, a falta é de vaso que queira buscar. Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração neste dia, que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. E entenda, a falta não é de azeite, porque enquanto tem vaso, o azeite não para de jorrar. O azeite só parou de jorrar aqui dentro dessa passagem bíblica. Por quê? Porque não tinha mais vaso. Então o azeite parou. Mas eu quero trazer para nós, para concluirmos e encerrarmos essa mensagem, que a falta não é de azeite, a falta é de vaso. Amém? Deus te abençoe. Seja um vaso que esteja disposto a tirar a tampa para ser cheio do azeite, cheio da presença de Deus. Que Deus possa te abençoar. Fique com essa palavra no teu coração e um abraço do pastor Sandro. Amém?